Gravando. Olá, senhoras e senhores, vamos começar a aula de circuitos digitais. Sejam bem-vindos a essa aula online. Muito bem. Então, na nossa última aula, nós começamos a estudar circuitos combinacionais, certo? Melhorar aqui o clima, sim, tá bom. E nós vimos então que um circuito combinacional é aquele circuito que as variáveis de saída dependem única e exclusivamente das variáveis de entrada. Legal? Nós montamos tinha até um problema da ponte rolante, onde nós tínhamos lá o movimento da esquerda, o movimento da direita, que é um típico problema combinacional, certo? Então nós temos vários problemas no mundo digital que são combinacionais. E sempre que nós tivermos problemas assim, nós conseguimos resolver seguindo esses itens aqui, certo? Ou seja, número 1, determinar as variáveis de entrada, determinar a variável de saída, montar a tabela da verdade, analisar linha a linha, obter as expressões lógicas, simplificar e montar o circuito, certo? Então, tinha esse exemplo do tanque que eu falei para vocês aqui em sala. Esse aqui era o problema da ponte rolante, né? Então, que era para ser projetado, para todos fazerem. Quem faz a parte prática nós montamos em sala de aula na segunda-feira. Vimos isso aqui também na última aula e conhecemos um pouco dos códigos que existem no mundo dos circuitos combinacionais. O primeiro mais conhecido é o código BCD 8421, que nada mais é do que os números binários aqui em ordem crescente, então é de 0 a 9. Isso por quê? Porque nos circuitos digitais, geralmente a gente quer mostrar os números decimais. Como é que eu vou mostrar um número decimal se é um equipamento binário? Eu mostro através dessa equivalência. Essa é a ideia. Como mostra aqui o número 2538, se eu fosse converter diretamente decimal para binário, seria esse númerozão. E se eu usar o BCD, eu pego o número 2 represento aqui, o 5 aqui, o 3 e o 8. Então essa é a representação do código BCD, que nós vamos usar em outros exemplos, inclusive hoje. Vimos o código BCH, que é codificado em hexadecimal. Vimos o código Gray, que tem a vantagem de mudar apenas um bit por cada número diferente aqui, certo? A característica dele. E falamos um pouquinho da tabela ASCII, que a maioria de vocês já conhece, que também não deixa de ser uma tabela binária de conversão. Que a ideia dos códigos é essa, é que haja uma padronização entre os sistemas digitais. No nosso caso, principalmente o hardware, por isso que eu não falo de outros códigos que tem aqui relacionados a sistema operacional e essas coisas assim, por exemplo. Bem, e nós falamos aí do agora circuito combinacional chamado de codificador. Então, um circuito codificador é aquele que pega uma informação, por exemplo, um código binário, um daqueles que eu falei antes, e converte em outro código binário. Códigos conhecidos, né? Uma espécie de um tradutor. Então esse codificador, ele é um circuito combinacional, beleza? Se ele é um circuito combinacional, eu posso eu mesmo projetar esse circuito, porque isso aqui são as variáveis de entrada, isso aqui são as variáveis de saída, monto uma tabela da verdade, extraio a expressão, simplifico e monto o circuito. Então eu posso construir essa caixa preta, vamos dizer assim, dependendo do problema que eu tenho. E o interessante no mundo aqui de circuitos digitais é que existem às vezes vários codificadores que são necessários para nós montarmos os nossos circuitos. Então existem uns que são muito comuns, eu não preciso projetar. Tem empresas que já projetaram e já me fornecem esse codificador em forma de circuito integrado. Tá? É o caso do 7442, 7447, que o pessoal também viu na segunda-feira em sala de aula. Então já é tão comum que o cara que está aqui dentro já é fornecido comercialmente. Aí eu não preciso projetar. Bem, aqui tem um exemplo, agora já então novidade, isso ninguém viu ainda. Aqui tem um exemplo de um circuito codificador que é bastante usado em algumas aplicações, né? Imagine que eu tenho um teclado aqui de 0 a 9, como por exemplo um teclado de um telefone fixo ou até mesmo de um celular. Celular nem tanto, que tem mudado um pouco, né? Mas eu tenho aqui um teclado então, e eu preciso gerar na saída desse meu codificador aqui
um código conhecido, por exemplo, o código 8421. Então, o que acontece? Para mim obter esse código de saída, veja que eu tenho teclas aqui nesse teclado. Então, traduzindo aqui dessa aplicação real para um circuito digital, eu já tenho algo parecido com isso aqui. Então, as teclas nada mais são do que chaves, em qualquer equipamento, seja um teclado de computador, teclado de um telefone ou qualquer coisa assim, teclas são chaves, não tenho dúvida disso. E a gente normalmente, quando tem teclas, a gente coloca um resistor ligado na tecla antes dele entrar no meu circuito com portas lógicas. Esses resistores, nós costumamos chamar de resistores de pull-up. Lá do inglês pull, né, de puxar para cima. Ou seja, como ele está ligado na alimentação nos 5 volts, quando a chave não estiver apertada, estiver aberto, como se não existisse a chave, o nível lógico que eu tenho aqui está puxando para cima, vai ser 5 volts. Por isso ele é chamado de resistor de pull-up. Quando a chave não está apertada, nível lógico 1, 5 volts. Quando eu pressionar a chave, olha o que ele faz, ele aterra, coloca nível lógico 0. Então a ideia desses resistores, que estariam aqui em todos os pinos, é quando ninguém apertar em nenhuma tecla aqui, todos os pinos estão com nível lógico alto. A partir do momento que alguém apertar em uma das teclas, ele aterra e o pino do meu circuito codificador, uma dessas entradas, aqui eu apertar, o correspondente, vai para o nível lógico 0. Tranquilo? Muito bem. Mas o que eu quero aqui? Então, o meu problema é desenvolver um circuito codificador que entre entradas, números decimais e saia o código BCD8421. Muito bem. Então, em formato mais eletrônico, as teclas são as chaves, aqui estaria o meu codificador e aqui eu tenho então o código BCD8421 de saída. Tá? Como é que eu projeto isso, se eu quiser projetar? Bom, eu tenho variáveis de entrada, variáveis de saída. Se eu tenho isso, eu posso fazer. Variáveis de entrada, variáveis de saída, monta a tabela da verdade, analisa linha por linha, extrai a expressão da minha tabela, simplifica e monta o circuito que iria dentro dessa minha caixa preta, vamos dizer assim. Só que esse tipo de coisa é tão usual que eu já tenho até um circuito integrado comercial, se eu quiser comprar isso, que é o 74147. Ele já é um circuito codificador, tá? Mas ok, vamos supor que não exista isso, não tem esse codificador de decimal para BCD. Então o que é que eu teria que fazer? Então, eu teria que primeiro determinar as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Então observe que aqui as variáveis de entrada é de 0 a 9. Então eu tenho 10 variáveis de entrada, certo? E as variáveis de saídas, quem são? O código BCD8421. Então, 10 variáveis de entrada e 4 variáveis de saída. Putz, imagina aqui o tamanho dessa tabela da verdade se eu fizer todas as possibilidades, né? Tem um troço enorme. Só que eu sei que, na verdade, esse meu teclado, o que me interessa para ele é quando eu apertar uma única vez em cada tecla. As possibilidades relevantes são essas aqui. Quando eu apertar sozinho em uma das teclas. Se eu apertar 2 vezes em outras teclas, não quero que aconteça nada. Não vai gerar nenhum código. Eu não preciso fazer as 2 na 10 possibilidades, as 1024 possibilidades. Só essas aqui já são suficientes, as 10 possibilidades. Então, nesse caso, 000001 é porque eu apertei na tecla 0. Então, qual o código BCD correspondente? 00000. Nessa segunda linha, é tudo 0 menos quando eu apertar na tecla 1. Ou seja, quando o camarada apertar nessa tecla aqui. Se ele apertar na tecla 1, nesse botão, o que é que tem que aparecer na saída do BCD? 0001. O código BCD correspondente à tecla 1. Certo? E assim sucessivamente. Então, problema combinacional. Montei a tabela da verdade, variáveis de entrada, variáveis de saída. Analisei linha por linha aqui das minhas saídas. São 4 saídas. Certo? E agora o que eu faço? Extraio a expressão booleana. Esse caso é intuitivo, é fácil. Entendeu? Por exemplo aqui, quando é que vai ser 1? A minha saída S0 vai ser 1. Ela vai ser 1 aqui, aqui
Vou pegar o mais simples, o S3 que só tem duas possibilidades. Então S3 vai ser 1 nessa possibilidade e nessa. Ou seja, vai ser 1 quando eu apertar no E9, ou vai ser 1 quando eu apertar no E1. Então é intuitivo, isso ficou direto de fazer. Então S3 vai ser 1 quando apertar no E8 ou apertar no E9. Então, baseado nessa ideia, ó, dá para extrair expressões de cada saída, que são essas aqui. Essas que estão aqui aparecendo no quadro. Se eu tenho as expressões, eu gero o circuito. Logo, esse circuito aqui estão as minhas variáveis de entrada, as minhas teclas, e aqui eu tenho então o meu código BCD8421, certo? Ou seja, esse circuito digital é o circuito que está dentro dessa minha caixa preta aqui, ou comercialmente seria o 74147. É isso. Então essa explicação é para mostrar para vocês que todo problema em que essas variáveis de saída dependem só da entrada são problemas combinacionais. Todos os problemas combinacionais eu posso resolver então com as etapas citadas aqui atrás, né? Essas aqui, determinação das variáveis e assim por diante. Foi o que foi feito ali. E também para todo mundo entender que um circuito como esse, que é um codificador de decimal para BCD, ele é tão usado que comercialmente eu tenho um chip, um circuito integrado, que eu posso ir lá na venda de produtos eletrônicos e comprar esse circuito integrado, que ele é comercial, de tanto que é usado. Tranquilo? Perguntas? Tranquilo, né? Muito bem. Então, gente, nós temos um exercício agora para fazer. E eu vou deixar os exercícios mais para o final da aula, vão ter mais outros. Eu vou explicar tudo aqui, aproveitar a gravação. Depois, no final, então, aí a gente deixa tempo para exercício, certo? Então, esse exercício aqui, ó, quem está vendo o vídeo aí em casa, vão fazer em casa, tá? Então, é para projetar um codificador que transforma um código Gray em sistema binário comum. Então, ou seja, o que é que eu tenho na entrada? Eu estou aqui, né? Eu tenho um codificador, esse aqui, onde eu tenho como entrada um código Gray e aonde eu tenho como saída um código binário conhecido em ordem crescente. Os números binários em ordem crescente. Então, projetar no papel, variável de entrada, variável de saída, tabela da verdade, gerar expressão, simplificar e montar o circuito. Essas são as etapas desse exercício, certo? Esse exercício vai ficar aí para o final da aula ou para fazer em casa. Muito bem. Ok. Virando a página, então, agora, nós vamos falar um pouquinho do circuito decodificador. Aí eu confesso para vocês que às vezes a gente se confunde um pouco quando fala de codificador e decodificador. Porque o decodificador, olha a semelhança, ele também é uma caixa preta, também é um circuito combinacional, em que as variáveis de saída dependem única e exclusivamente das variáveis de entrada. Agora, o que muda? Ele pega um código binário de entrada e gera um código binário de saída. Então isso é um pouco confuso, até às vezes a gente tem codificador, tem decodificador, depende do ponto de vista, né? De onde está olhando, ele pode ser um codificador ou um decodificador. Tá? Bem, mas é isso. E tem circuitos clássicos do mundo digital que nós chamamos especificamente de circuito decodificador, que é o que nós vamos ver agora. Aqui, por exemplo, nós temos um decodificador, onde eu tenho N entradas, por exemplo, e eu vou ter aqui N saídas, certo? Começa a aparecer agora uma coisa que em muitos circuitos digitais nós vamos ver, que é um pino chamado CS, CS e CS. Esse CS vem do inglês Chip Select. O que acontece? No mundo de digitais, muitas vezes eu tenho uma placa eletrônica com muitos circuitos digitais. E às vezes eu quero que alguns funcionem agora, outros funcionem depois, e assim por diante. Então quando eu quero que esse chip funcione, eu seleciono ele.
eu ativo ele através desse pino. Quando eu quero que esse funcione, eu ativo esse e coloco ele a funcionar. Tá? Então essa é a função. Poderia chamar de chip select. Em alguns circuitos integrados a gente chama também de enable. É um pino que habilita o funcionamento desse circuito integrado. Tá? E observe que ele tem uma bolinha ali, ó. Então significa que ele executa a função dele em nível lógico 0. Então nesse caso aqui, para esse chip funcionar, eu teria que colocar aqui nível lógico 0. Se eu colocar nível lógico 1, ele não funciona, ele fica bloqueado. Certo? Não vai mudar as saídas. Essa é a ideia. Então nesse exemplo aqui, o que é que nós temos? Nós temos então o decodificador, que conforme as possibilidades que eu tenho aqui, nesse caso de 0 a 8, são 3 variáveis. Então se eu colocar, por exemplo, a primeira seleção 0, 0, 0, ele tem 2 na 3 saídas, né? 2 na n, ou seja, aqui eu tenho n variáveis de entrada, o número de saída vai ser igual a 2 na n. Então, por exemplo, tenho 3 variáveis de entrada aqui, são 3 variáveis de entrada, eu vou ter 8 variáveis na saída. É o que está mostrando nessa tabela da verdade. Então, o que acontece? Eu tenho a primeira possibilidade de colocar aqui 0, 0, 0, e ele vai selecionar apenas uma saída. Nesse caso, a saída S0. Se eu colocar 0, 0, 1, ele seleciona a segunda saída S1. Se eu colocar o segundo caso, 0, 1, 0, ele seleciona a saída S2 e assim sucessivamente. Ou seja, ele é uma espécie de um seletor. Conforme um determinado endereçamento que eu coloco aqui, ou uma combinação de entrada, ele seleciona apenas uma das saídas escolhidas. Certo? Então esse aqui seria um decodificador ativo alto, porque as saídas selecionadas estão em 1, quando selecionadas. Se não estiverem selecionadas, fica tudo certo. Certo? Nós também temos alguns decodificadores que são ativos embaixo. Observe que aparecem bolinhas aqui também na saída, mostrando que ele está ativo embaixo. Tá? Então nesse caso, ó, quando eu colocar 0, 0, 0 nas entradas, qual saída que ele vai selecionar? A mesma, a S0. Aqui, só que aqui ele dizia que estava selecionada colocando 1, agora ele diz que a saída 0 está selecionada colocando 0. Qual é a diferença? Ativo nível lógico 1, ativo nível lógico 0. Essa é a ideia. Tá? Muito bem? Tranquilo? Mas para que serve isso? Vocês usam muito mais do que vocês podem imaginar isso daí. Isso é muito usado no endereçamento de memórias. Como assim endereçamento de memórias? Vocês nunca pararam para pensar, quando eu vou lá e digo que eu quero gravar uma informação em tal posição da memória, como é que o hardware faz isso? Então imagine, por exemplo, se eu tiver aqui uma memória do computador, uma memória RAM, certo? Memória você sabe que é formada por células, diversas, milhares de células de armazenamento. Quando eu vou gravar um dado na memória, colocar uma informação binária gravada aqui, o que acontece? Eu tenho que selecionar, tenho que dar um endereço dessa memória para poder colocar na gaveta, na localidade que eu quero. Então, normalmente a memória, ela tem o endereço 00, ela tem o endereço 01, endereço 02 e assim vai. Por exemplo, se tivesse 256 localidades, ela iria do endereço 00 até o endereço FF e o H aqui para dizer quem é hexadecimal. Esse exemplo seria uma memória de 256 posições e cada posição tem um endereço. Muito bem? Mas que mágica acontece quando tu diz assim, gravar uma informação no endereço 2? Como é que o hardware encontra o endereço 2? Como é que ele encontra essa célula aqui, número 2? Para depois, via barramento de dados, levar a informação lá. Como é que o barramento de endereços localiza? Ele localiza graças aos circuitos decodificadores. Esses circuitinhos aqui. Então, por exemplo,
Aqui, ó. Vamos supor que essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar agora aqui. Ficou meio em cima, mas 1, 2, não vai dar, vai ficar ruim de ver. Vou ficar diferente. Vamos aqui, vamos nessa figura mesmo que vai ser fácil de entender. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu colocar 0 e 0 nas variáveis no meu endereço da memória, eu coloco 0 e 0. Se eu colocar 0 e 0, eu quero selecionar a primeira célula, certo? Então, o que acontece? Ele vai vir aqui, vai fazer as combinações possíveis. Ele tem um pino de enable, eu falei para vocês que pode ser o chip select. Então, normalmente eu tenho que ativar esse cara, depende do meu chip. Aqui, por exemplo, colocar ele em 0, normalmente é ativo baixo, né? Então, coloco ele em 0, 0, 0, 0, 0. Então, ele está habilitando as portas lógicas a funcionar. 0, 0, 0 e 0, beleza? Aí eu venho aqui e coloco 0 e 0, o que acontece? O 0 vem aqui e deu 0 nessa porta lógica. Muito bem, ele vem aqui e dá 0 aqui também, certo? Passa pelo inversor, de 0 vai para 1, então aqui é 1, ele vem aqui é 1, onde mais, aqui não mais, acho que deu. O outro, o A é 0, vem 0 aqui, então vem 0 aqui, deixa eu ver, esse aqui vem 0 também, e outro passa pelo inversor, aqui então é 1, e aqui também é 1. Muito bem. Aqui nós temos a porta lógica AND. Então, eu acho que tem um aqui que está errado. Deixa eu ver. Esse aqui. Tá. É porque ela é ativo 1. Esse aqui não é ativo embaixo, é ativo em alto mesmo. Tá certo. Então aqui fica 1, aqui fica 1, e aqui fica 1, e aqui fica 1. Ou seja, a única porta lógica que tem todas as entradas em 1 é essa aqui. Significa que quando eu colocar 0 e 0 nas minhas variáveis de seleção, ou seria o meu endereço da memória, o que é que o meu circuito decodificador fez? Selecionou apenas 1. Dos 4 que tem aqui, apenas uma saída foi selecionada. Ou seja, se eu estou gravando alguma coisa na memória do meu computador, quando eu coloco o endereço, ele aponta apenas para uma célula da memória. Nesse caso, a saída S0, que por exemplo seria o endereço 00, a primeira célula da memória RAM. Então eu estaria ativando aquela célula de memória para receber, ler ou gravar uma informação. Então a função do decodificador aqui, o que é? Selecionar, determinar qual célula que eu vou ler ou gravar num determinado momento. Claro que aqui é um exemplo de apenas 2 bits, 2 na 2, 4 possibilidades. Seria uma memória super simples de apenas 4 células, certo? Mas é um princípio para todos os tipos de memória, todo tipo de selecionamento. Tá? Isso é muito interessante, porque um circuito decodificador, o tempo que ele leva para selecionar essa célula é maior ou menor do que para selecionar o S1, o S2 ou o S3? É o mesmo. Então é o mesmo tempo. Por isso que tu gravar no começo da memória ou no final da memória, o tempo de gravar é o mesmo. Se é memória RAM, tem o seu tempo lá, alguns milissegundos. Se é uma memória cache, tem nanosegundos. Se é um HD, milissegundos. Mas o tempo é o mesmo, certo? Porque justamente o circuito decodificador é que faz essa indexação, vamos chamar assim, de qual célula que eu quero gravar. Ok? Tranquilo? Muito bem? Tem uma outra coisa que é importante entender, quando a gente está trabalhando com digitais, acho que isso eu não falei ainda, que é o seguinte, nesse caso aqui, ó, é um sistema de 3 bits, certo?
Então o que acontece? Eu tenho que tomar muito cuidado de agora em diante em digitais, porque essa minha informação, como ela está escrita dessa forma, ela pode representar uma coisa, e se eu inverter a posição dos bits, inverter assim, para lá ou para cá, ela pode representar uma outra coisa, totalmente diferente. Tá? Então, por isso que a gente sempre vai falar agora de bit LSB e o bit MSB. Aí isso vem do inglês, é Least Significant Bit, ou o bit menos significativo, e aqui nós temos o Most Significant Bit, o bit mais significativo, tá? Que é igual nos sistemas numéricos decimais, né? Ó, se eu tiver aqui o número 521, então o 1 representa a unidade, uma quantidade. O 5 representa a quantidade 500, é a centena. Então aqui também o LSB, o algarismo menos significativo é o número 1, e o algarismo mais significativo seria o 5, que representa o 500. É a mesma coisa lá da matemática básica, né? Só que aqui em digitais, como só tem 0 e 1 como símbolo, às vezes dá uma confusão danada. Se tu liga isso errado, putz, já é. O sistema pode começar a dar uns grandes problemas. Muito bem. Aqui então nós temos a representação de um decodificador de 3 para 8, ou seja, são 3 variáveis na entrada, 2 na terceira, 8 seleções que ele pode fazer. Tá? No slide mostra as possibilidades, dá até para a gente simular aqui uma delas, por exemplo, essa daqui. Então seria o C em 0, B em 1 e o A em 1. Quando eu tiver essa combinação aqui na entrada, qual das saídas que ele vai selecionar? Vamos ver. 1 vem direto aqui, 1, coloca 1 aqui, 1, coloca 1 aqui, coloca 1 aqui e coloca 1 aqui. Muito bem. O pincel está meio ruim. Pronto. Passando pelo inversor é 0. Então eu tenho 0 aqui, 0. Eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui, eu tenho 0 aqui. Muito bem. A outra entrada, que é a B, está em 1, então eu tenho 1 aqui, 1 aqui, eu tenho 1 aqui, e eu tenho 1 aqui e aqui. Muito bem. Parece que esse pincel está melhor. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Muito bem. Passando pelo inversor eu tenho 0, então de 1 foi para 0, então agora eu tenho 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Fechou? E agora aqui embaixo eu tenho essa entrada em 0, entrada C, então 0 vem por aqui, eu tenho 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Passa pelo inversor, vai para 1, então aqui eu tenho 1, 1, 1 e 1. É uma porta lógica AND, então a saída vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Quer que eu tenha todas as entradas são 1? Aqui eu tenho. E só. Ou seja, quando eu colocar essa combinação 1, 1, 0, observe que o bit menos significativo é o que está lá em cima, e o mais significativo é o que está aqui embaixo. Certo? Então eu coloquei o meu endereço, a minha seleção 0, 1, qual foi a saída selecionada? Essa saída aqui, que poderia ser lá uma célula de memória RAM, DRAM, qualquer um tipo de seleção. Então a mágica do endereçamento é essa, feita através de um circuito combinacional, que as variáveis de saída dependem única e exclusivamente das variáveis de entrada. Certo? Muito bem. Tá. Vou parar o vídeo um pouquinho para ver se não acabou a memória.